Bom, bom dia, todo mundo. Vamos lá. Acho que hoje a gente finaliza essa discussão sobre a crítica pós-moderna que se faz, então, à cidade moderna, né? E os desdobramentos, principalmente, né? Os desdobramentos desse pensamento moderno sobre o planejamento das cidades, né? Então, como que o planejamento das cidades acaba influenciado por muito desse pensamento moderno, né? Junto, né, com esse planejamento, a própria cidade, a própria dinâmica da cidade, né? Dessa época, né, da segunda metade do século XX, vai sofrendo alguns processos, né, de crescimento, organização, ordenação, né, influenciada muito, né, por essa lógica moderna, principalmente de privilégio, a circulação, veículo, né, e a uma ordenação clara de zoneamento, né, que gera, né, a partir dos anos 60, começa a se perceber que, opa, né, a gente está tendo problemas nessa cidade, né, esse pensamento moderno talvez já precise de uma revisão e de uma crítica, e é essa crítica que se desenrola, então, nos anos 60, com autores que vão propor, né, rever esse excesso de funcionalismo, né, ou esse excesso de racionalismo na cidade, ou essa ordem, né, muito voltada para a mobilidade do carro na cidade, principalmente, e trazer à tona ideias que ficaram em segundo plano durante o movimento moderno, sobre a relação que as pessoas estabelecem com a cidade, né? Outros pontos de vista sobre a vida nas cidades que não foram tão considerados assim durante o movimento moderno, como o aspecto, né, cultural, ou o aspecto da tradição, dos hábitos de vida tradicionais das pessoas, questões geográficas, uma série de questões que sempre ficaram, até questões mais subjetivas, emocionais, né, da relação com que a gente estabelece com o ambiente ao nosso redor, questões identitárias, e que isso não foi tão levado em consideração nem pelos arquitetos pensadores modernos e nem pelos planejadores da cidade nesse período, tá? Então, é uma crítica nesse sentido, é uma crítica ao planejamento das cidades nesse período, e aí, consequentemente, uma crítica aos arquitetos modernos que produziram ideias que orientaram essa forma de planejamento, né? Por isso se volta tão recorrentemente a crítica ao Le Corbusier por causa do efeito, né, paradigmático, do efeito de modelo que a Carta de Atenas teve, né, sobre esse pensamento e planejamento das cidades, tá? Hoje a gente vai falar da crítica, de uma das críticas mais importantes sobre essa cidade moderna, sobre esse planejamento, que é a crítica da Jane Jacobs. E como eu falei para vocês, ela é uma crítica importante porque... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela tem uma influência, até hoje, muito grande sobre o que a gente pensa atualmente sobre as propostas mais recentes sobre a cidade, né? Então, o que há de mais contemporâneo de pensamento sobre a cidade hoje, mesmo, e assim, é só para a gente tomar um certo cuidado com questões de tempo, né? A Jacobs está
está criticando uma cidade lá dos anos 60 e dos anos 50 e dos anos 60, tá? Hoje, o que a gente fala sobre a cidade é uma crítica à cidade contemporânea, né? Então, quando há essa transposição do pensamento da Jane Jacobs dos anos 60, hoje, né, para o século XXI, é porque essa crítica, os argumentos que ela usou lá para a cidade dos anos 60, de certa forma, ainda são pertinentes à cidade do século XXI. Então, a gente ainda vive problemas decorrentes um pouco, né, desse planejamento moderno, e a própria dinâmica da cidade contemporânea, por vezes, ainda gera esses mesmos problemas que ela percebeu na cidade dos anos 50 e dos anos 60, tá? Então, a gente pega os críticos mais recentes da cidade, e eles vão falar muito da questão ainda sobre a escala humana, das relações sociais, né? Isso tem lugar, né? Tem referência lá na Jane Jacobs. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o videozinho do Yangel, né? E se a gente pega, eu falei para vocês, se a gente pega o Cidade para Pessoas, do Yangel, e a gente pega a Jane Jacobs, a gente vai ver muita relação, né, nesse discurso, no que eles estão falando, tá? Então, o que é o centro da discussão da Jane Jacobs? Olha, aquela rua, aquela cidade moderna, né, de origem, essa cidade em transformação, ela está levando embora aquela morfologia tradicional, né, que é essa morfologia vamos voltar lá no mapinha daqui vamos voltar lá em Brasília mesmo, né? Então, a cidade moderna que foi proposta, né, pelos urbanistas modernistas, levou embora a cidade do quarteirão tradicional, né? E propôs essa outra morfologia. Então, quando eu estou falando de morfologia, eu estou falando desse outro desenho da forma urbana, né? E delimitou que a rua, ela é o espaço do carro, da circulação, né? Eu tirei as pessoas da rua e coloquei elas no meio dos edifícios, né? Ou então para o centro da quadra. Vamos passar um pouquinho, né? Ela propôs esse urbanismo que depois vai ser levado em uma escala maior para cidades, para várias cidades na Europa e nos Estados Unidos, de construções habitacionais, bairros com exclusividade de habitação, né? Ou seja, eu excluo os outros usos, e vou propor esse tipo de desenho em que os edifícios ficam isolados, né? Em meio a grandes áreas verdes e tal, né? Então, eu mudei o lugar das pessoas na cidade, né? Eu tirei as pessoas da calçada, eu tirei as pessoas da rua e coloquei elas nesse grande espaço aberto, nesse grande espaço verde, né? Ora, isso é ruim? Essa era a ideologia, era a ideologia e as ideias modernas da época, né? Eles achavam que assim seria melhor, tá? Bom, então, o que a Jacobs começa a falar? O centro da discussão dela está nisso, né? Ela, olha, vamos voltar um pouco na cidade de morfologia tradicional, né? E aí, de novo, a gente viu o outro problema, é quando essa cidade de tecido tradicional começa a ser modificada por essa organização, essas novas organizações viárias, né, esse privilégio também das linhas de circulação, e quando essa especialização do centro avança, né, levando as pessoas para morar fora das cidades. Aí ela pega e vai falar assim, olha,
eu moro em Nova York, né? Ela mora em Nova York nessa época, e ela vai falar, vamos olhar para a cidade, para as partes da cidade de Nova York, para os bairros que ainda conservam esse tecido tradicional e ver, né, como que ele tem aspectos positivos, né, da cidade. Então, como que essa morfologia da cidade tradicional, então essa morfologia aqui, né, que é a rua, que tem o desenho da rua, que tem o desenho da calçada, e que os edifícios dão direto, né, para a calçada, e que é uma rua mista, né, que tem multiplicidade de usos, que não é um bairro exclusivamente residencial, como que ele tem uma série de aspectos positivos que as nossas cidades estão perdendo. Então, quando ela fala de morte das cidades, ela está falando da morte desse aspecto da vida, né? Está opondo morte à vida, né? É óbvio, né? Duas coisas opostas. Bom, ela está falando assim, que está morrendo essa vivacidade das cidades, tá? Então, ela confronta essa cidade fragmentada em zonas de usos específicos e vai lembrar de uma outra, né, que é do convívio da promiscuidade de usos e sobreposição de funções, né? Consequentemente, ela vai dessa organização funcional da cidade para a morfologia das cidades, ou seja, para o desenho das cidades, tá? Por quê? Ela vai falar que o loce, né, o locus, o local primordial da vida pública é a rua, né? E não é só a rua, mas a calçada, porque a calçada é que coloca o pedestre na rua, né? Então, a vizinhança, os quarteirões, as ruelas, né, todos os elementos da cidade anteriores, que nos novos bairros, na nova expansão urbana, né, estava se perdendo, né, nesse processo de planejamento da cidade, tá? Para ficar mais claro um pouquinho, eu queria ler um trecho do livro, um texto, uma partezinha do livro da Jacobs, que é muito bonito o jeito que ela escreve e que demonstra bem esse pensamento, tá? Deixa eu parar e compartilhar o texto para a gente ler, para vocês acompanharem. Tá tudo certo por enquanto, gente? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Eu não compartilhou, só um minutinho. Acho que agora foi. Tinha compartilhado aquela hora. Sumiu, né? Não sei o que está acontecendo. Agora foi. Apareceu? Apareceu. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Então, vou ler esse trechinho para vocês. É um trecho, aqui tá, depois, se vocês quiserem, eu coloco o link de onde vocês acham o livro na internet.
Então, é um trechinho da página 43. Que é um texto conhecido como o Balé das Cidades, né? Então, ela vai falar um pouquinho desse cotidiano que ela observa na cidade. Então, vou ler que é melhor. Sob aparente... Aí vocês conseguem acompanhar, né? Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares em que ela funciona, a contento, uma ordem surpreendente que garante a manutenção da segurança e a liberdade. Então, isso aqui é um ponto importante. É uma ordem complexa. Eu vou parar de fazer isso, senão vou demorar um século. Bom, sua essência é a complexidade do uso das calçadas, que traz consigo uma sucessão permanente de olhos. Essa ordem compõe-se de movimento e mudança, e embora se trate de vida, não de arte, podemos chamá-la na fantasia de forma artística da cidade e compará-la à dança. Não uma dança mecânica, com os figurantes erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas um balé complexo em que cada indivíduo e os grupos têm todos papéis distintos, que por milagre se reforçam mutuamente e compõem um todo ordenado. O balé da boa calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está repleto de novas improvisações, né? Então, aqui nesse parágrafo, já aparecem uma série de conceitos que são importantes do discurso da Jane Jacobs, né? A questão de segurança e liberdade, né? Então, como que essa vida ativa, né, vai garantir a segurança nesse local, né? Essa questão de complexidade da vida urbana, então, ela não pode ser tão simplificada assim, a ponto de eu dividir tão claramente os usos e as funções, né, dessa cidade, né? E aqui já aparece também, né, como é que traz consigo uma sucessão permanente de olhos, né? A Jacobs tem aquela expressão dos olhos da rua, né? Como é que, então, essa multiplicidade de pessoas na rua, olhando para o que está acontecendo, é o que garante essa sensação de segurança e liberdade, né? Bom, continuando. E aí ela vai descrevendo agora o que acontece. O trecho da rua Hudson, onde eu moro, é todo dia o cenário de um complexo balé de calçadas. Eu mesma entro em cena pouco depois das 8, quando coloco do lado de fora a lata de lixo. Sem dúvida, uma tarefa prosaica, mas gosto do meu papel, do barulhinho metálico que produzo na hora em que passam as levas de colegiais pelo meio do palco, deixando cair papel de bala. Como elas conseguem comer tanta bala logo de manhãzinho? Enquanto varro os papéis de bala, observo os outros rituais matinais. O Sr. Halpert soltando o carrinho de mão da lavanderia de seu lugar, a porta do depósito. O genro de Joe Cornácia empilhando caixotes vazios fora da confeitaria. O barbeiro colocando na calçada sua cadeira dobrável. O Sr. Goldstein arrumando os rolos de arame, o que indica que a loja de ferragens está aberta. A mulher do síndico do prédio largando seu parrudinho de 3 anos com um bandolim de brinquedo à porta de casa. Posto privilegiado no qual ele aprende o inglês que a sua mãe não consegue falar. Depois as crianças do primário, em direção à escola São Lucas, desfilam para o sul. Os alunos da Santa Verônica cruzam no sentido oeste, e os da escola primária 41 dirigem-se para leste. 2 novas entradas em cena são preparadas nos bastidores. Bem vestidos e até elegantes,
Mulheres e homens com pastas emergem das portas e ruas vizinhas. A maioria vai tomar ônibus ou metrô. Alguns se detêm no meio-fio e param táxis que, por milagre, aparecem no momento exato. Mesmo porque os táxis fazem parte de um ritual matinal mais amplo. Depois de levar passageiros vindo da zona central de Manhattan para o distrito financeiro da Zona Sul, eles levam os moradores da Zona Sul para a Zona Central. Ao mesmo tempo, surgem várias mulheres com vestidos caseiros e, quando cruzam umas com as outras, param para uma conversa rápida, cheia de risadas ou indignação solitária. Parece que nunca um meio termo. Deixa eu subir aqui. Está na hora de eu também me apressar para o trabalho. E troco um cumprimento ritual com o senhor Lofaro, o quitandeiro. Baixo, atarrancado, sempre de avental branco, que se posta do lado de fora da porta, um pouco acima da rua. Braços cruzados, pés fincados no chão, dando a impressão de ser tão sólido quanto o solo. Acenamos. Nós dois olhamos rápido para baixo e para cima da rua, daí nos entreolhamos de novo e sorrimos. Temos feito isso inúmeras manhãs durante mais de 10 anos e sabendo o que significa. Está tudo em ordem. Realmente vejo o balé do sol a pino, pois faz parte dele o fato de a maioria dos trabalhadores que moram lá, como eu, estarem fora desempenhando o papel de estranhos em outras calçadas. Mas eu o conheço bem nos dias de descanso, o suficiente para saber que ele se torna cada vez mais complexo. Os estivadores que estão de folga reúnem-se no White Horse, no Ideal ou no Internacional para beber e conversar. Os executivos e os comerciários das indústrias próximas, logo a oeste, amontoam-se no restaurante Dorgeny e na cafeteria Lions Head. Trabalhadores de frigoríferos e especialistas em comunicações lotam a lanchonete da padaria. Surgem os dançarinos excêntricos, uma senhora esquisita com cadarços de sapatos velhos sobre o ombro, homens de barba comprida em cima de lambretas com as namoradas sacolejando na garupa, cabelos longos tanto sobre o rosto quanto atrás da cabeça, bêbados que seguem a recomendação do Conselho do Chapéu e sempre se apresentam de chapéu, mas não com chapéus que o Conselho aprovaria. O senhor Lace, o chaveiro, fecha sua loja por um tempinho para ir bater papo com o senhor Slub na charutaria. O senhor Coganham, o alfaiate, rega a exuberante floresta de plantas que tem na janela, lança um olhar crítico para elas pelo lado de fora, concorda com o elogio que os dois transeuntes lhe fazem, passa os dedos pelas folhas de plátano diante de nossa casa com a apreciação de um jardineiro pensativo e atravessa a rua para uma refeição rápida no Ideal, de onde se pode espiar a chegada dos fregueses e sinalizar que já está indo. Os carrinhos de bebê saem à rua, grupos de todo tipo, criancinhas com bonecas, adolescentes com lição de casa, reúnem-se à porta da casa. Quando volto para casa depois do trabalho, o balé está chegando no auge. Chegou a hora dos patins e das pernas de pau e dos triciclos, das brincadeiras ao pé da escada com tampinhas de garrafa e cowboys de plástico. É hora dos pacotes e dos embrulhos, do zigue-zaguear da farmácia para a banca de frutas e para o açougue. É a hora em que as moças e os rapazes, todos arrumados, param para perguntar se a anágua está aparecendo ou se o colarinho está direito. É a hora em que as garotas bonitas descem de carros MG, é a hora em que os carros de bombeiro passam, é a hora que vai passar todo mundo que a gente conhece na vizinhança da Rua Hudson. Bom, e aí, né, ela vai descrevendo, né, continuando. Quando o dia vira noite e o senhor Halpert encosta de novo o carrinho da lavanderia à porta do depósito, o balé agora continua sob as luzes, rodopiando para cá e para lá, mais forte nas poças brilhantes das luzes da barraca de pizzas do Joe, dos bares, da confeitaria, do restaurante e da farmácia.
Os trabalhadores noturnos pararam na confeitaria para levar salame e uma garrafa de leite. Com a noite tudo sossega, mas a rua e seu balé não param. Conheci melhor o balé da noite alta, andando bem depois da meia-noite para acalmar um bebê e sentada no escuro, observando os vultos e ouvindo os sons da calçada. É um som semelhante a fragmentos de conversa de festa infinitamente repetidos e perto das 3 da manhã, cantoria da boa. Às vezes há rispidez e raiva ou um choro triste, muito triste, ou então agitação para encontrar as contas de um colar que se rompeu. Certa noite apareceu um jovem que urrava, berrava numa linguagem terrível, com 2 moças que ele aparentemente tinha encontrado e o estavam desapontando. Portas se abriram, formou-se um círculo desconfiado ao redor dele, até que a polícia chegou. Também despontaram postos por toda a rua Hudson, dando opiniões, bêbado, louco, um arruaceiro de subúrbios. Não sei exatamente quantas pessoas estão na rua tarde da noite, a não ser que alguma coisa provoque uma aglomeração, como uma gaita de folhas. Não faço a mínima ideia de quem era o gaiteiro e por que ele escolheu nossa rua. A gaita de folhas começou a soar numa noite de fevereiro e, como se fosse um chamado, a movimentação escassa e ocasional da calçada ganhou rumo. Rápida, silenciosa, quase magicamente, uma pequena multidão se reuniu, formando um círculo em torno da impetuosa dança escocesa. Era possível ver a multidão nas sombras da calçada, os dançarinos, mas o próprio gaiteiro era quase imperceptível, pois seu brilhantismo estava todo na música. Era um homem baixo dentro de um casacão marrom. Quando ele terminou e foi embora, os dançarinos e espectadores aplaudiram e os aplausos vieram também das galerias, uma meia dúzia das 100 janelas da rua Hudson. Então as janelas se fecharam e a pequena multidão se misturou à movimentação ocasional da rua à noite. Os desconhecidos da rua Hudson, aliados cujos olhos ajudam nós mesmos, os moradores a manter a paz na rua, são tantos que sempre parecem ser pessoas diferentes de um dia para o outro. Não importa. Não sei se são realmente tantas pessoas diferentes como aparentam ser. Parece que sim. Quando Jimmy Hogan atravessou uma janela envidraçada, ele tentava apartar 2 amigos que brigavam e quase perdeu o braço. Surgiu um estranho do bar ideal com uma camiseta velha que providenciou rapidamente um habilidoso torniquete. E, segundo o pessoal da emergência do hospital, salvou a vida de Jimmy. Ninguém se lembrava de ter visto o sujeito antes, e ninguém o viu depois. O hospital foi avisado da seguinte maneira: uma mulher sentada numa escada perto do local do acidente correu até o ponto de ônibus, sem dizer uma palavra, pegou uma das moedas que estavam na mão de um desconhecido que esperava a condução, com o dinheiro trocado para passagem, e correu até a cabine telefônica do Ideal. O desconhecido correu atrás dela para oferecer outra moeda. Ninguém se lembra de tê-lo visto antes, ninguém o viu de novo. Na rua Hudson, depois de se ver o mesmo desconhecido 3 ou 4 vezes, já se começa a cumprimentá-lo. Chega a ser quase um conhecido da rua, é claro, né? Fiz o balé da rua Hudson parecer mais frenético do que é, porque ao escrever sobre ele, as cenas ficam mais compactadas. Na vida real, não é assim. Na vida real, com certeza, há sempre alguma coisa acontecendo. O balé não tem intervalo, mas a sensação geral é serena e a cadência geral bem mais pausada. Quem conhece bem essas suas movimentadas vai entender como é. Receio que quem não conhece venha a ter uma ideia errada, como as velhas gravuras de rinocerontes feitas segundo os relatos do viajante, né? Bom, estou terminando, tá, gente? Na rua Hudson, igualmente no North End de Boston, ou em qualquer outra vizinhança animada das grandes cidades,
não somos mais intrinsecamente capazes de manter a segurança nas calçadas do que as pessoas que tentam sobreviver à trégua hostil do território numa cidade cega. Somos os felizardos detentores de uma ordem urbana que torna a manutenção da paz relativamente simples, por haver olhos de sobra na rua. Não existe, porém, simplicidade alguma na ordem em si ou no atordoante número de elementos que a compõem. A maior parte desses componentes são, de certa maneira, específicos. Eles provocam um efeito conjugado sobre a calçada, contudo, que não é de modo algum específico. Ali reside a sua força. Bom, né? Então, depois eu deixo o link do texto para vocês. É uma espécie de conto, né, que ela faz, quase, né? Ela está mostrando esse dia a dia, né, na rua que ela vive. E como que esse cotidiano, né, essa vivência rica, né, do dia a dia, e esse número de pessoas que está, né, dividindo ali esse espaço, tem uma série de consequências positivas, né? E, sobretudo, ela está falando dessa questão, ela foca muito no aspecto da segurança, né? Então, do fato de que muita gente na rua, observando o que está acontecendo, né, é o que garante a segurança desse bairro, dessa rua, e diferentemente do que acontece quando você tem ruas especializadas, né, em que você tem usos muito específicos somente em algumas partes do dia. E como é que você, então, tem movimento durante certa parte do dia e não perde esse movimento, né, em outros momentos do dia. Então, um centro, né, especializado em atividades diárias, né, em atividades matutinas, né, ou vespertinas, como centros comerciais, que vão só funcionar nesse horário comercial, eu vou ter, por consequência, uma insegurança no período da noite, porque eu não tenho uso, né? Por outro lado, uma rua somente residencial talvez se torne insegura durante o dia, enquanto as pessoas estão fora cumprindo as suas atividades. Então, observem que a rua que ela descreve, ela mostra esse balé nos 3 períodos do dia. Ela mostra o que acontece de manhã, né, depois durante o dia, depois à tarde, depois à noite. E que sempre há algum tipo de movimento ou algum tipo de personagens, né, aparecendo nessa rua, tá? Bom, desse texto, a gente pode tirar alguns pontos primordiais nos argumentos da Jane Jacobs, tá? Como se ele sintetizasse, de certa forma, a tese que ela está defendendo nesse livro, tá? Bom, então, eu separei uns pontos aqui para a gente pensar. Bom, a primeira coisa que ela fala assim, ó, pessoas diferentes fazem usos diferentes da mesma rua, né? Então, ela está falando da mesma rua, do mesmo bairro, né? Que é essa rua Hudson. Então, cada pessoa faz usos diferentes em diferentes momentos do dia, né? Cada uma dessas pessoas vai fazer um uso distinto diante, né, do seu próprio dia a dia. Bom, isso pode parecer uma coisa óbvia, né? Pessoas usam a cidade de maneiras diferentes, cada uma usa a rua de maneira distinta. Mas não é tão óbvio assim se a gente pensar que se essa rua fosse exclusivamente residencial, essa diversidade de coisas não ia acontecer. Então, lembra, no começo do texto ela fala assim, do barbeiro, do ferragista, do senhor da lavanderia, né?
cadê aqui, né? Do filho do dono da confeitaria, né? Então, das crianças. Então, usos diferentes são permitidos, né? Desculpa, essas atividades diferentes, essas maneiras diversas de usar a rua são permitidas justamente porque é uma rua mista, né? Então, ela está falando que essa rua é mista e é isso que permite com que essa diversidade aconteça, né? Então, ela tem residência, ela tem esse comércio de bairro, ela tem escola, tem parque, tem o taxista no ponto e etc, né? Outra coisa que ela fala, um ponto importante, é a questão de espontaneidade, né? Quando ela fala que é um balé espontâneo. Então, ela está elogiando a espontaneidade e a pluralidade que existe na cidade, né? O ritmo da cidade tem essa espontaneidade, a vida na cidade tem essa espontaneidade e ela deve ser respeitada. Esse ritmo, ele não é programado, ele não é previsível, ele não é regrado. E existem coisas imprevisíveis, mesmo que o planejador da cidade tente prever ou programar isso, né? Então, isso não é totalmente possível. Então, qual que é a crítica que se faz aqui quando ela está falando disso? Olha, o planejamento moderno, o planejador moderno tentou impor um modo de viver para essa cidade, né? Então, não tem como, não teria como mesmo, talvez, esse planejamento dar certo, né? Porque eu estou tentando mudar a forma das pessoas viverem, eu estou impondo um ritmo diferente de vida para essas pessoas, né? Então, um exemplo típico desse processo de imposição que, lógico, precede um pouco o movimento moderno, mas é proto-moderno, né? E tem essa referência da cidade jardim, é o que a gente viu que aconteceu, o que acontece no setor sul, né? Em Goiânia, bem no início mesmo. Então, olha só, eu faço um bairro em que eu defino que as pessoas tinham que abrir as suas casas para o jardim, né, para a área verde, e a rua era só rua de serviço e de circulação de acesso, né, para as casas. Mas eu vou colocar lá uma população que é uma população que vem do interior e que tem uma tradição de vida que é voltada para a rua, né, que é tratada como que é acostumada com essa forma de viver da cidade tradicional, né? Então, eu faço um caminho, eu moro no setor marítimo, eu faço um caminho que eu pego o setor sul, né? Eu passo no meio do setor sul, desde que começou a obra na 90, eu aprendi esse caminho que eu desvio pelo setor sul. Dependendo do horário que eu passo lá à tarde, todo dia tem uma casa que até hoje, né? O casal que mora nessa casa, à tarde, coloca 2 cadeirinhas na porta e fica ali sentado, olhando o que está acontecendo. Isso é o quê? Isso é hábito de vida na rua do interior, né? Então, Goiânia, como uma cidade nova que vai receber gente, né, de cidades do interior, então vocês já devem ter, né, às vezes na casa da avó, no interior, ou quem morou no interior, né, sabe como é que é isso. Então, essa coisa da vida na rua, de você, assim, à tarde, vamos sentar para ver o que está acontecendo, quem é que vai passar, né, na casa, a minha avó, minha bisavó morava em Trindade. Era inconcebível a minha avó, 5 horas da tarde, não tá com a mesa de café pronta, né? E sentada do lado de fora, porque passava alguém, aí entrava, tomava café, pegava um biscoito, conversa, vai embora, tá? Então, o que ela tá falando aqui, a Jane Jacobs, né? Olha,
existe uma forma tradicional de viver, existem hábitos de vida que não dá para a gente planejar, né? Então, qual que é o papel do planejador? Será que é o de impor mesmo ou será que é de observar, né? Então, um outro ponto que ela está colocando e argumentando nesse texto é o seguinte, olha, essa rua, ela é tão dinâmica e ela tem esse papel tão espontâneo que eu não posso, assim, só tirar uma foto dessa rua. Eu tenho que ficar aqui o dia todo, né, e talvez mais de um dia, um longo período de tempo para entender essa rua, para entender a dinâmica de funcionamento dela, né? Então, o que ela está falando? O planejador que quer entender a cidade e que quer propor uma coisa viável para a cidade, de que ela realmente vai acontecer e não vai ser deturpada, né? Ele tem que prestar atenção. Ele tem que prestar atenção nessa cidade mesmo. Então, ela está modificando, de certa forma, o ponto de partida, né? Do planejamento. Que o ponto de partida não seja, a gente usa uns termos americanizados, né? Que não seja top-down, né? Que não seja do planejador que olha de cima e faz a proposta de acordo com o que ele pensa que é bom e ideal, né? Então, que não seja impositivo, de cima para baixo, top-down, mas que seja down-up, né? Que seja assim, de baixo para cima. Que seja, então, da observação do dia a dia, que parta das pessoas. Então, eu vou inverter muitos processos, né? Então, essa ideia de planejamento mais participativo, né? Ou planejamento a partir da análise do que de fato acontece na cidade, né? Do dia a dia e do cotidiano da cidade, tá? Bom, um outro ponto que ela fala, né? É que existem relações sociais específicas, isso é muito importante. Relações sociais que são específicas do cotidiano da rua e da calçada, tá? Por quê? Porque, de novo, ela está falando da calçada, tá? Do que acontece na calçada. A rua, ela é dos carros, né? A calçada é essa parte da rua em que essa vida urbana e cotidiana acontece. E é justamente a calçada que foi ignorada, né? Durante o planejamento e o desenho moderno. Então, ela fala uma coisa muito, muito bonita, que é assim, a cidade, ela é feita de relações sociais, a cidade não é feita de prédios e edifícios, tá? A cidade só existe porque as pessoas resolveram morar no mesmo ambiente, né? E estabelecer relações sociais, estabelecer relações produtivas e econômicas, tá? Então, a cidade é feita de pessoas e ela é feita de relações sociais, né? A cidade, e aí a gente pode fazer também um paralelo com terminologias, que assim, qual que é a palavra grega para cidade? É polis, né? E política vem de polis, né? Então, o que é política? Política é essa vida, essa ação participativa nas cidades, né? São essas relações, parte dessas relações sociais que se estabelecem na cidade, tá? Então, cidade é isso. Cidades, então, parece também, né? Quando o Yangel fala que o livro dele, assim, dá o título para o livro, né? De cidade para pessoas, aí você fala assim, mas isso é meio óbvio, né? Para quem que é a cidade, né? Então parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque talvez essas pessoas foram ignoradas durante muito tempo, né? Essa vida social não foi levada muito em consideração pelos planejadores durante algum tempo, optando por sua volta fazer um planejamento mais impositivo. Bom, e aí o último ponto que ela fala
que é essa coisa de que a rua e a calçada é o espaço público por excelência, né? Então, é o lugar mesmo público. Ali, você não, enquanto você não está fazendo mal para outra pessoa e que você não está, né, cometendo um crime ou revertendo muito a ordem social, é público, você pode fazer o que você quiser. Então, ela mostra o bêbado passando, né? Brigando com as moças, enquanto tá todo mundo observando o que está acontecendo. Enquanto ele não fizer alguma outra coisa mais drástica, não tem problema, você só observa, né? Por quê? Porque a rua é pública, né? Então, eu tenho esse direito de uso da rua da forma como eu quiser, né? Então, observe que o foco dela não está em falando de praças ou de parques, mas ela está falando dessa via pública de pedestres, né? E a calçada é esse espaço privilegiado da vida pública, dos acontecimentos públicos, né? É uma rua específica também, né? Ela tá falando de uma rua de bairro, e que nesse sentido você tem essa questão da escala humana, né? Então, não é uma escala de fluxo rápido, não é uma rua de escala de fluxo rápido de veículos, por exemplo. É uma rua de fluxo mais lento de carros, que permite, né, essa coisa tranquila da vida do pedestre, que permite que as crianças brinquem na calçada com segurança, né, no final do dia, tá? Então, é uma escala menor, é uma escala humana. E que, nessa escala humana, você consegue identificar as pessoas, né? Você consegue identificar os agentes, né? Então, é interessante aquela parte do texto que ela fala assim, olha, na rua Hudson, se a pessoa aparece lá 3 vezes seguidas, ela já é um conhecido, né? Você já identifica esse personagem, ele já passa a ser um agente mais permanente dessa rua, né? Então, eu conheço o padeiro, eu conheço o ferragista, eu conheço o farmacêutico, o confeiteiro, né? E você começa também a estabelecer relação de confiança com essas pessoas, né? Então, sabe que está todo mundo olhando para ver se está tudo certo, né? Se não está acontecendo nada de anormal ou não previsto naquela dinâmica daquela rua, tá? Então, uma coisa legal é isso, que ela fala, que quando todo mundo se olha, você permite os laços sociais, os laços de relação com as pessoas, né, uma com as outras, com o seu vizinho, com a pessoa que costuma passar ali sempre. E essa relação social e esse movimento todo é o que garante a segurança da rua, tá? Porque você passa a se sentir seguro também à medida que você sente pertencente àquele lugar, que você conhece o que está acontecendo naquele lugar, né? E que confia, né? Que está seguro naquele lugar que você está, tá? Então, seria mais ou menos essa síntese, né, do pensamento da Jacobs nesse texto, né, em que ela conta aí faz essa descrição desse cotidiano. Deixa eu voltar para os slides, só um minutinho. Então, querem colocar alguma coisa, fazer pergunta? Acho que não. Tá tranquilo. Não? Deixa eu voltar então no slide. Peraí, fechei aqui sem querer. Ai, ai. Bom.
Então, voltando. Apareceu já aí? De novo? Sim. Bom, então, essa última discussão, né, que a gente estava tendo, olha, ela faz, então, uma apologia à rua, né, à vida, e dessa rua como local, então, primordial da vida urbana, dos contatos sociais cotidianos, e que foi, então, suprimida pelo movimento, pelo urbanismo moderno, quando o urbanismo moderno suprime essa rua, tá? Então, por isso que a gente, por isso que quando a Jane Jacobs está olhando para esse bairro tradicional e falando da vida nesse bairro tradicional e criticando principalmente a especialização de usos, que é típica da cidade moderna, ela também está fazendo essa crítica, é importante, não só à especialização de usos, mas ao desenho da cidade moderna, tá? Ao desenho urbanístico, a morfologia da cidade moderna que suprimiu essa rua tradicional e esse quarteirão tradicional, né? Em que eu tenho rua, calçada e tenho a relação direta com os edifícios, né? Em que a fachada da loja, né, dá direto para a calçada, né? Ou que a janela dos prédios, né, dá direto para a rua também, para a calçada e para a rua, e que me permite, né, que a pessoa que está aqui, né, no segundo andar tenha possibilidade de visualização de ver o seu filho brincando aqui na rua no final da tarde e vendo se está tudo bem, né? Se ele está seguro. Então, quando ela fala de segurança, que é o discurso mais forte, né, no texto dela, isso está ligado a todas essas questões de não especialização, de trazer de volta o desenho tradicional da cidade e da escala humana, né? Dessa escala de edifícios, dessa escala com a rua, que não seja uma escala muito monumental dos prédios, porque isso garante essa relação do edifício com a rua, né? Então, são formas de desenhar a cidade que são típicas do traçado tradicional, das cidades históricas ou das cidades tradicionais e dos bairros mais antigos, né, dessa cidade grande, que estavam se perdendo no novo urbanismo, né, no urbanismo moderno. E que é isso, então, que ela está trazendo como ponto de referência. Então, também é interessante esse olhar para algo que é mais voltado para o passado e para as formas tradicionais de morar, né? Quando ela faz isso também, ela está propondo um ponto de vista de ruptura com essa cidade que resultou do pensamento do novo, né? E do progresso urbano, do progresso industrial, né, do progresso tecnológico, para dar um passo atrás para uma cidade que existia antes disso, né, antes dessas transformações. Então, ela também está adotando um referencial histórico que é muito típico do pós-modernismo, né, que é olhar para trás para o que existia antes do movimento moderno, como referência tanto urbanística como referência arquitetônica, tá? Então, quais são as características da rua aqui, né? Essa nítida demarcação entre o público e privado, essa necessidade dos olhos vigilantes e, sobretudo, o uso constante, né? Então, essa rua mista é o que garante o funcionamento em vários horários do dia e o uso dessa rua em vários horários do dia, garantindo o seu movimento e, consequentemente, garantindo a segurança dessa rua, né? Eu morei em São Paulo um tempo e eu
morava perto da Paulista, ali, perto da Rua Augusta. E eu fazia um curso à noite de computação, computação, tá, tô parecendo velha mesmo. Fazia curso de Revit à noite e de Illustrator. Aí eu pegava, era longinho da minha casa, então eu tinha que chegar de metrô, eu não tinha carro lá em São Paulo. Eu chegava ia de metrô, voltava de metrô já à noite, e eu tinha que passar pela Augusta e por umas ruazinhas ali do centro para chegar na minha casa. E a minha mãe morria de preocupação, né? Ela falava para saber se estava tudo bem, que ela achava a rua perigosa, né? Mãe, é o contrário. Não tenho medo nenhum de passar aqui. Quando eu chego na Augusta, eu me sinto mais segura. Por quê? Né? Porque a Rua Augusta, ela é movimentada de bares, né? De tudo que é tipo de lojinha, né? Então, mesmo à noite, ela era movimentada. E tinha também edifícios residenciais. Então, não tinha... Aí que eu não tinha medo mesmo, né? Porque eu sabia que ali, no movimento, era que é mais difícil de alguma coisa acontecer, né? Então, essas funções urbanas ao longo do dia, né, é o que garantem o aspecto de segurança para a cidade, né? Que é uma das acusações que se faz ao modernismo, ao planejamento moderno. Porque quando você especializa, você gera horários para o vazio urbano, né? Para você ter essa rua vazia, o que acaba gerando espaço ali, então, para criminalidade, né? Ou para outros eventos. Bom, então ela fala de como que é importante que a função urbana seja mista, né? Então ela vai falar dessa ideia de promiscuidade das funções. Então, para Jane Jacobs, a necessidade principal das grandes cidades reside nessa mistura. Então, aqui ela vai diretamente contra ao excesso de zoneamento e setorização típico da cidade moderna, né? Então, que essa promiscuidade de função aconteça em todas as escalas da rua, em todas as escalas da cidade. Na rua, no bairro, na cidade, na metrópole, tá? Essa integração de várias funções, ela é de enorme importância. Bom, outros autores, então a gente encerra, né, a Jacobs, mas ela não é a única autora, então, desse período que propõe uma revisão sobre esse pensamento sobre a cidade, né? E propondo, então, uma crítica a esse planejamento moderno. Um outro autor bem conhecido é o Kevin Lynch. O Kevin Lynch escreve um livro que chama A Imagem da Cidade. E ele coloca um ponto muito importante, que é um ponto de vista mais psicológico e social que as pessoas estabelecem com a cidade, e como que isso é auxiliado pelo desenho da cidade, né? Pelo traçado da cidade. Ele busca despertar, então, uma reflexão de como que as cidades estavam sendo construídas e a relação das pessoas no sentido de elas se sentirem, delas identificarem a cidade, se sentirem parte dessa cidade e se inserirem nessa comunidade. Ele quer entender qual que é, quando ele fala de imagem da cidade, ele quer entender qual que é a imagem que cada pessoa cria na sua cabeça, né, sobre essa cidade que ela vive. Porque todos nós temos uma cidade na nossa cabeça, né? Goiânia não é igual para todo mundo, porque eu também não uso a cidade inteira, né? Então, eu construo na minha cabeça uma espécie de mapa mental do que é Goiânia para mim, né? E eu relaciono nesse mapa mental os locais que eu frequento mais, ou os lugares
dessa cidade com os quais eu estabeleço uma memória afetiva, né? Lugares que eu já passei, lugares que eu já morei, né? Então, a gente cada um constrói uma imagem, né, específica dessa cidade. Então, como que essas relações das pessoas com a cidade também invocam questões particulares, né? Ele vai falar que como essa imagem, a importância de cada um construir essa sua imagem e conseguir se localizar, se sentir pertencente a essa cidade, e como que o desenho da cidade pode contribuir para isso, contribuir para que as pessoas criem esses mapas e criem essa imagem forte do que é a cidade para eles, né? Porque isso garante questões das pessoas se sentirem seguras nessa cidade, né? E pertencentes a essa cidade, até a ponto de querer preservar, de querer cuidar dessa cidade, né? Então, ele vai fazer um trabalho que busca identificar elementos de desenho que ajudem as pessoas a se localizar pela cidade. Ele vai falar da importância do traçado da rua, dos marcos, né? Então, como é que a cidade, bairros e a cidade como um todo, tem determinados marcos que podem ser um edifício, que pode ser um parque, né? São pontos de referência, né? Ele vai falar dos aspectos mais artísticos, da importância da cidade ter monumentos, ter arte urbana também. Ele vai falar, então, de aspectos característicos da construção, do desenho da cidade, mas no sentido disso, de que eles são importantes para as pessoas se localizarem, para as pessoas sentirem, criarem a sua imagem própria da cidade e se sentirem pertencentes a esse local. Então, isso invoca questões de relações psicológicas com a cidade, relação emotiva, né, com a cidade, relação de pertencimento, relações culturais, que são coisas que até então os pensadores sobre a cidade moderna não estavam trazendo como parte da reflexão ou parte do discurso, tá? Um exemplo, quer ver, disso que ele fala, não sei se alguém se tiver alguém que morava em outra cidade, mudou para Goiânia para estudar, pode ter sentido um pouco isso, de que no início você chega nessa cidade estranha e às vezes a gente ainda não sabe muito se locomover, né, pela cidade. A gente tem essa experiência quando a gente viaja para fora, para uma outra cidade, e nos primeiros dias você se sente inseguro, você se sente meio forasteiro mesmo naquela cidade, estrangeiro, né, porque a gente não sabe para onde que vai, como é que se locomove e tal, né? Meu pai tem um hábito de quando a gente viaja, e meu pai gosta de viajar comigo porque eu sou igual a ele. Então, quando a gente viaja para algum lugar, a primeira coisa que a gente faz quando chega, assim, mal botou a mala no hotel, ele fala assim para mim, Isabela, vamos fazer o reconhecimento local, né? Aí a gente pega e vai andar, assim, a deriva mesmo, pelas ruas em volta, né, do hotel, para a gente identificar começar a se localizar na cidade, identificar assim, ó, se eu pegar essa rua aqui, passou pelo teatro, passou pela padaria aqui, eu chego no ponto do metrô ou no ponto de ônibus, né? Então, ó, a gente já sabe que amanhã que a gente vai fazer isso, a gente precisa passar por aqui e tal para chegar naquele lugar, né? Então, você começa... o que isso garante? Segurança, né? Então, de novo, essa segurança de que eu vou conseguir me locomover pela cidade, que eu começo a fazer parte daquele lugar que inicialmente me é estranho, né?
Então, o Kevin Lynch fala disso, da importância do desenho claro da cidade, e ele entra, inclusive, nessa questão do uso misto. Ele fala assim, olha, é importante que eu tenha, né, pontos de referência na cidade, um marco que seja um edifício ou um uso público e tal, ou mesmo uma praça como escultura, alguma coisa assim, ele vai falar dos nós, dos marcos, uma série de elementos de construção de imagem. Por que isso é importante? Porque para a cidade ficar bonita? Não. Para as pessoas se sentirem capazes de identificar, de fazer essa leitura urbana, de se localizar nessa cidade, de se sentir pertencente a essa cidade e se sentirem seguras com essa cidade. Né? Então, ele vai falar de coisas que o movimento moderno não necessariamente levou em conta quando ele estava pensando no planejamento. Então, é um pensamento diferente, né, sobre cidades, tá? Então, ele faz uma antítese funcionalista, né, que a cidade deve ser pensada e construída considerando muito mais que a sua concepção racional e funcional, faltando um L aqui, desculpa, gente, e envolve, na verdade, questões estéticas, questões psicológicas, questões culturais e questões identitárias. Bom, eu vou parar por aqui, porque na sexta-feira a gente já vai começar a falar do Aldo Rossi. Então, vou voltar. O Aldo Rossi é um arquiteto que a gente vai ver ele aparecendo nas duas vertentes. Ele vai falar sobre as cidades, né? Sobre essa crítica. Ele vai fazer essa crítica da cidade moderna. Só que a partir da crítica da cidade moderna, ele entra na crítica à arquitetura moderna também, né? E propõe uma outra forma da gente pensar a arquitetura, né? O projeto arquitetônico, tá? Então, o Aldo Rossi vai ser, né, um outro personagem que vai discutir a cidade, tanto que o livro do Rossi chama Arquitetura da Cidade, né? E ele vai falar da cidade agora, o ponto de vista e a referência dele é a cidade europeia histórica, de tecido histórico, tá? Vai falar dessa relação, né, morfológica também da cidade do novo sobre, né, essa cidade antiga. E aí depois eu vou entrar na sexta-feira, a gente já começa falando do Rossi, do pensamento dele sobre a cidade, tá? É isso. Bom, vou parar por aqui. Existem outros autores também que são inseridos nesse contexto de crítica da cidade, tá, gente? Infelizmente, a gente não consegue falar de todos, mas segue aqui uma lista para depois vocês pesquisarem e procurarem. São todos autores que vão propor outros pontos de vista sobre a cidade nesse período, que contrapõe, então, esse excesso de funcionalismo e racionalidade no pensamento da cidade moderna. A redescoberta do Camilo Sitti. O Camilo Sitti, na verdade, é um autor do início do século XX e que vai falar da importância artística e histórica do traçado urbano. O Argan, que é um historiador da arte, mas que vai falar também sobre a questão da cidade como uma construção que é cultural e temporal, então que tem que ser pensada também sobre esses aspectos. O Gordon Cullen, que fala também que tem um trabalho parecido com o do Kevin Lynch, que fala desse comportamento mais social e psicológico a partir da leitura da cidade. O Colin Hall, né, que fala da cidade colagem, da sobreposição de tempos, ao invés da ideia de tábula rasa, de arquitetura arrasa quarteirão, que era típico da relação moderna com a cidade histórica de patrimônio,
Ele vai falar da importância dessa sobreposição de tempos na cidade, né, de layers e de camadas de tempos diferentes. E o Venturi, que a gente vai falar um pouquinho também, que especificamente no texto de Las Vegas, no Aprendendo com Las Vegas, fala da cidade do ponto de vista da comunicação, né? Como é que ela é comunicativa e estabelece relação com as pessoas, tá? Bom, então é isso. Encerramos por hoje. Dúvidas? Questões? Perguntas? Tá tranquilo. Gente, isso é meio problemático, assim, olha, quando não tem pergunta, de duas uma, ou vocês entenderam absolutamente tudo, e assim, eu sou uma professora boa demais, ou vocês não entenderam nada e eu sou péssima, então